Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar essa noite de quarta-feira, as nossas vidas, a sua vida, você que está ouvindo e vendo essa mensagem, esse vídeo. Peço desde já que você curta, que você compartilhe, que comente, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. As pessoas sempre têm muita dificuldade e é uma coisa tanto quanto filosófica, né? A gente entender essa questão de livre-arbítrio e essa questão de soberania divina e entender qual é a relação que há entre ambas as coisas. Quando nós falamos de Deus, nós devemos entender que, é claro, o que manda, o que rege todas as coisas, segundo aquilo que é a disposição do Criador, é a sua soberania, ou seja, Deus faz o que Ele quer. Ponto. Isso é a soberania de Deus. Entrar nessa questão de quando Deus vai usar da soberania ou quando Ele não vai usar, Ele vai permitir que o homem utilize o seu livre-arbítrio. Nesse contexto filosófico, é uma loucura tentar adivinhar ou acertar ou pontuar em que momento, em que situação, em que caso Deus vai ser soberano ou não, Deus vai deixar com que o homem utilize o seu livre-arbítrio ou não. Não tem como. Isso é uma coisa impossível de saber. Como eu falei uma vez, é tentar sondar o insondável. Paulo diz, porque quem compreendeu os intentos do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, eternamente. Amém. Não tem como. Quem compreendeu os intentos do Senhor? Ninguém consegue sondar, ninguém consegue entrar com destreza, com exatidão nesse terreno. Não tem como, não tem como. Então, quando nós passamos a aceitar aquilo que Deus tem, né? Tem um louvor da minha igreja que diz, os teus caminhos eu posso não entender, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Jó diz, eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que ele está dizendo é o seguinte, eu estou aceitando, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não saiba quais são os teus desígnios, ainda que eu não concorde, eu aceito. E isso é uma coisa muito difícil. Quando nós chegamos na presença de Deus com uma mentalidade religiosa, ou quando já temos uma predisposição a querer, que as coisas sejam do nosso jeito, por personalidade, temperamento ou criação, é pior ainda, fica mais difícil ainda, né? Então, eu vejo Jonas como um grande exemplo de quando a soberania de Deus ela sobrepõe o livre-arbítrio do homem. Jonas, ele não queria ir para Nínive por um simples motivo. Ele sabia que se ele fosse para Nínive, ele sabia que se ele evangelizasse a nação os ninivitas, os assírios, cuja capital era Nínive, ele sabia que em algum momento Deus utilizaria aquele povo como instrumento de juízo contra Israel. Jonas era um profeta nacionalista, então ele não queria dar chance de arrependimento para os ninivitas, para que os ninivitas não fossem usados como um instrumento de juízo contra o seu povo. E ele, dentro do seu contexto nacionalista, ali da sua visão, ele realmente achava que os ninivitas não eram merecedores de tal misericórdia de Deus. Então ele segue aquele caminho para o norte da Espanha, para a Espanha, na verdade, para o extremo ocidente. Deus queria que ele fosse para o oriente, e ele vai para Tarsis. E ali no barco, na embarcação, ele desce da onde ele morava, na região montanhosa de Efraim, ele desce até o porto de Jope. Jope é um lugar, um porto, na verdade, é um lugar de novidades, e ele ali, naquele momento inicial, o homem deslumbrado, ele, quando foge da vontade de Deus, ele tem um momento inicial de novidade. E ele desce do porto até o navio, do navio ele desce até o convés do navio. Quando descoberto, quando se sabe que ele é a razão da tempestade, ele desce até as profundezas do mar, e nas profundezas do mar ele desce até as entranhas de um peixe e desce até as profundezas das profundezas. E a palavra diz, nas orações, ou na verdade na oração de Jonas, que ele vai até as entranhas do mar, talvez na barriga de um cachalote do Chipre, que é o peixe daquela região, é um peixe de profundidade. O fato era que Jonas, a sua vontade, o seu livre-arbítrio é atropelado pela soberania de Deus. Para Deus não importava. Deus não queria saber da opinião de Jonas. Deus não queria saber do parecer de Jonas, da vontade de Jonas. Isso para Deus era irrelevante.
naquele momento. Eu quero que você entenda isso, que naquele momento não dá para padronizar. Nós não podemos padronizar o agir de Deus para aquela situação. Naquele momento, com Jonas, Deus quis que a soberania dele atropelasse o livre-arbítrio humano. E inúmeras vezes isso acontece, mas nós não temos certeza de quando haverá uma intervenção divina, de quando Deus vai agir com a sua soberania e sobrepor o livre-arbítrio de qualquer homem. Nós não sabemos, né? E a Bíblia é recheada, repleta de exemplos que nos mostram claramente que em alguns momentos Deus intervém, que em alguns momentos a soberania de Deus ela sobrepõe, em outros momentos Deus entrega o homem à sua escolha, ao seu arbítrio. Então é algo muito difícil de se falar, é algo muito difícil. Eu costumo dizer que tem gente aí que é surfista, né, de terra, de areia movediça, né? Para ser mais específico, a gente, e dentro da temática de deserto, areia movediça é terreno difícil de se pisar, porque se você der um passo em falso, você afunda. Tem gente que gosta de surfar na areia movediça, né? Tem gente que gosta de querer ter resposta para coisas que não tem resposta. E isso causa em nós uma perturbação. Guarda essa palavra, perturbação. Muitos querem ter respostas de coisas que não lhes diz respeito. Deus ele vai tratar, e eu sempre digo que o Senhor nos trata pelo nome. Deus não nos trata no atacado, Deus nos trata no varejo. Te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, que te formou, que chamou-te pelo teu nome, que te chamou pelo teu nome. Eu te chamei. Então Deus ele sabe qual é o teu nome, Deus sabe quem é você, Deus conhece a sua história, conhece as particularidades, Deus conhece essa situação pessoal que você vive. Cada um vive uma provação, cada um tem, embora existam nuances, detalhes, existam nuances e detalhes que são semelhantes, né? A grosso modo nós podemos dizer que cada um tem uma vida, cada um tem um cenário, uma particularidade, e Deus ele vai tratar dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Irmãos, eu confesso que eu ia gravar outra coisa, mas eu não sei, aprovei o Espírito, creio eu, falar nessa noite. Eu creio que aprovei o Senhor, pela misericórdia dele, falar isso, se graça esse servo miserável alcançar, de falar que não tente entender a soberania de Deus. Não tente entender. O mundo diz assim, olha, Deus escreve certo em linhas tortas. Não. Deus escreve certo em linhas certas, que segundo a nossa vista, segundo a nossa ótica, segundo o nosso olhar, são linhas tortas, mas não são tortas, são retas. São retas, o caminho do Senhor é reto. O caminho, a vereda do Senhor é reta. Em Deus não há variação. Deus é luz. Ele é a luz. Nele não há variação. Nós não compreendemos os desígnios do Senhor, mas às vezes queremos sondar, mas às vezes nós queremos entender, às vezes nós queremos decifrar os segredos. E muitos, e eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que eu creio que muitos nessa noite estão vivendo períodos onde estão passando por turbulência, né? Por entrar nesses dilemas, por entrar nesses questionamentos. Eu vim de um meio, e o pessoal que é mais antigo no canal sabe, onde se pregava que sobre um relacionamento, especificamente sobre um casamento, havia uma certeza de restauração e uma aliança não podia ser desfeita. O que é uma heresia, porque se uma aliança não pode ser desfeita, o homem pode abandonar a presença do Senhor, o homem pode xingar, pode beber, pode fumar, pode ir para o mundo, e Deus vai ser obrigado a salvá-lo, porque essa pessoa está presa. Deus está preso, na verdade é uma aliança que ele fez com essa pessoa, uma vez que essa aliança não pode ser quebrada. Isso é uma mentira. Alianças espirituais são quebradas. São quebradas. Jesus, ele nasceu, ele fala, esse é o cálice de uma nova aliança que é dado por vós, porque a aliança antiga foi quebrada. Em Hebreus se diz, essa é uma aliança melhor, com melhores promessas, porque se a outra fosse boa e com melhores promessas, não teria passado. E passou, e foi desfeita. Então às vezes nós não compreendemos e queremos entender. Eu estou dando um exemplo aqui dentro desse contexto de restauração e da falta de entendimento que às vezes há
de a gente querer explicar Deus, né? Tem um louvor, ninguém explica Deus, né? Não sei quem conhece esse louvor, acho que é bem conhecido. Ninguém explica Deus. A ciência não explica Deus. A arqueologia não explica Deus. A história não explica Deus. Ninguém explica Deus. Hoje tem crente querendo explicar Deus. É isso que me deixa mais perplexo. Não tente entender. Obedecer é seguir aquilo que o Senhor fala. Quando o anjo do Senhor ele para ali na eira de Araúna e o intuito do Senhor era enviar aquele anjo para que houvesse um juízo sobre Davi, por conta de Davi ter feito um censo, não era o querer de Deus que ele censear, que ele fizesse o censo de toda a população. O anjo para na eira de Araúna. E quando o anjo começa a ferir a terra, o Senhor diz, para. Naquele exato momento ele para. E o Senhor diz, retira-te. A palavra diz que o anjo guarda a espada dele na bainha e ele se retira. Ou seja, o anjo só obedecia aquilo que Deus falava. Deus manda, para, ele para. Deus fala, retira-te, ele guarda a sua espada e se retira. E às vezes nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande. Eu falo por mim, tá? Com a maior tranquilidade. Que dificuldade nós temos de obedecer. Que dificuldade, né? Eu aprendi uma coisa quando muito jovem, que quando nós somos crianças, né, a gente aprende o ABCD. Mas quando nós começamos a caminhar na presença de Deus, quando nós começamos um caminho na presença do Senhor, nós aprendemos, a primeira coisa não é o ABCD, é o obedecer. E obedecer é difícil. E obedecer não é para todo mundo, é uma situação que requer, né, contrariar o nosso desejo, contrariar a nossa vontade, né, é remar contra a nossa lógica. Obedecer é fazer aquilo que Deus quer, ainda que não entendamos, ainda que não queiramos, ainda que não concordemos com Ele. E isso é obedecer. Então, para a gente finalizar, não tente entrar dentro do terreno da soberania divina, do querer de Deus, dos desígnios do Senhor. Só obedeça. Só siga nesse caminho. Você ouviu uma promessa. Não importa o que o A, B, o que eu estou dizendo, não. O que Deus falou ao seu coração. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Só obedeça. Siga e tenha certeza que no final tem vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.